Hoje, Douglas foi para casa, tá doente. Rivânia, nossa filmadora 2, também ficou em casa. Mas eu acho que Rivânia é saudade de Sabrina, que está fazendo aniversário e não está comendo biscoitinho. E também outra pessoa está doente aqui. Gilberto está ali, operou, graças a Deus. Está indo devagarzinho, né, irmão? De boa? Glória a Deus, né? Adoeceu Rivânia, adoeceu Douglas, adoeceu também, quem mais? Valéria, a secretária, tesoureira, empresária e um bocado de coisa, ficou em casa. O negócio está feio, né? A parábola das bodas. Olha para você ver aí. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou muito irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Todos juntos? Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Fala comigo assim: o grande banquete. Olha para vocês verem, Jesus falava sempre por parábolas, e muitos não entendiam as parábolas, exceto aqueles que aprove ao Espírito Santo de Deus revelar o mistério que havia embutido naquelas histórias que Jesus contava. E ele contou a história então, uma parábola de um grande rei que resolveu dar uma festa, porque era o casamento do seu filho, uma festa de rei. E ele estava feliz, aquele rei, porque o seu filho ia casar. E ele então prepara o banquete, prepara o novilho cevado, prepara os carneiros, prepara a carne de churrasco, chão de fora, chão de dentro, maminha, fraldinha, linguiça, contratou um churrasqueiro lá, churrasqueiros dos melhores. E ele então queria dar uma festa, porque ele estava muito feliz, porque era a festa do seu filho. E ele então mandou um convite. Ele mandou os seus servos irem para convidar aqueles que faziam parte do seu reino. E os seus servos saem apressados para convidar. E quando ele chega na casa de um, na casa de outro, e um falava assim: não, eu tenho de negociar a boiada. Outro disse: eu tenho de fazer uma viagem. Outro arrumou uma desculpa: ah não, vai ter que ir em casa também uma festa, não quero ir na festa do rei não. Cada um arrumava uma desculpa. Aí o rei falou assim: olha, quem sabe o marketing do convite não foi bem feito. Talvez a gráfica de Xande não imprimiu certos convites. Talvez a letra foi pequenininha demais. E vamos agora então preparar outros convites. Vamos então mandar estes servos voltarem à cidade e convidarem a todos, porque eu quero que todos estejam aqui, para que eles sejam dignos de participarem do banquete que eu estou dando. Gente, lá em Salinas, eu ficava
ansioso quando tinha alguma festa lá de rico. E quando morria alguém rico, porque toda festa, toda pessoa que morria, e até hoje é assim, tem comes e bebes. Então, tanto de velório como também de casamento de rico, a gente ficava na porta. Quando eu vejo de vez em quando, assim, em algum lugar, alguém lá fora esperando receber um pedaço de bolo, eu lembro de mim, sinceramente. Eu estou falando isso aqui porque agora o que está acontecendo aqui é uma festa, não é de um rico aqui de Montes Claros ou de Salinas na época, mas é a festa de um rei rico, um rei poderoso, e manda então os seus servos voltarem lá. Ora, quando eles voltaram lá, aquela turma falou assim: olha, esse rei é muito chato a beça, nós não queremos ir, eu tenho meus compromissos. E aí cada um que era convidado arrumava desculpa, mas outros malvados, homens sem princípios, pegaram aqueles homens, os servos do rei, e bateram neles, maltrataram aqueles homens, e outros pegaram e mataram alguns daqueles que foram levar os convites. E quando voltou alguns que ficaram vivos, aí quando o rei viu aquilo, a Bíblia diz que o rei ficou encolerizado, ficou com ira demais, e ele mandou pegar os seus exércitos, e ir então na cidadezinha lá, e matar e dizimar e pôr fogo naquela cidade. E ele falou o seguinte: eles não são dignos então, eles foram chamados, mas eles não vieram. Aí sabe o que o rei faz? O rei chama lá os seus servos e fala assim: olha, vocês vão sair agora, vocês vão nos becos, vocês vão nos lugares, nas roças, vocês vão em todo lugar que onde tiver gente, caiu na rede é peixe, e é fácil de encontrar gente, tem 2 olhos, um nariz grande, outros menor, a boca, e explicou: olha, onde tiver ser humano, vocês convidam, vão nas vielas, vão nos becos aí, saiam e façam convite aos pobres, aos miseráveis, aqueles que jamais eu pensaria em convidar, convide-os para que eles participem do banquete. E eles saíram, e aí aqueles pobres, aqueles que ficavam nas vielas lá, nos becos lá, aqueles que viviam bem distantes daquele reino, foram vindo, e a festa encheu, aquele salão ficou um salão repleto de convidados. E interessante que no convite estava escrito que o rei não apenas estava dando um banquete, mas o rei também iria preparar uma roupa, uma veste especial para entrar naquele banquete. Tinha de ter uma veste especial e todos tinham de vir mais cedo para receber ali daquela turma lá as vestes, para que eles pudessem entrar naquela festa, naquele banquete. Tudo bem, a festa começou, lá está o DJ, lá estão os cantores, lá está todo aquele buffet maravilhoso, o mestre-sala ali, os garçons servindo. Aí o rei começa a entrar no salão ali, cumprimenta um, cumprimenta o outro, e de repente o rei percebe lá atrás, no cantinho, um homem diferente. Ele não estava vestido adequadamente. E ele encosta e fala assim: amigo, mas como que você veio parar aqui? Você não está vestido a veste especial, nupcial. E ele então emudeceu, ele calou. Ele estava ali vestido de uma roupa que não era adequada para aquele momento especial daquele banquete. Então aquele rei mandou os seus servos pegarem aquele homem e colocar lá fora, onde só havia ranger de dentes e escuridão. E ele termina a parábola aqui dizendo, o Senhor Jesus: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Esta parábola, na verdade, quando Jesus conta ela, Jesus estava falando de Israel. Quando Jesus fala aqui deste rei, está falando do Deus nosso, do Criador do universo. O Filho era o próprio Senhor Jesus. E na verdade, quando ele fala daquele convite a todos que estivessem ali, na verdade a parábola está falando da noiva e do noivo,
do noivo que é Cristo, da noiva que é a igreja, que Jesus veio morrer na cruz por ela, para comprá-la a preço de sangue. Esta é a ideia da parábola. Mas veja bem, ele estava falando de um povo que rejeitou o convite, que era o povo judeu. E quando você abre a Bíblia em João capítulo 1, fala assim, olha, que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que recebeu, Deus deu-lhe o poder de ser chamado o quê? Filhos, filho de Deus. Então preste atenção. Até hoje, gente, eu quero ter todo o carinho por você aqui, você que estuda teologia, porque eu não tenho esse apego, como é que eu diria? Esse apego demasiado a Israel. O pessoal está criando agora a teoria da conspiração, tudo de alguns crentes agora que estão judaizando as igrejas, inclusive o próprio governo nosso aí, é uma paixão desmedida, desenfreada, parecendo um bando de adolescentes, quanto a Israel. Só para lembrar os irmãos aqui, presta atenção, gente, Deus não tem nenhum compromisso mais com Israel. Tudo que Deus tinha para cumprir para Israel, Ele já cumpriu todas as promessas. Então essa paixão, esses dias aí, esses dias não, eu falo esses dias, mas é dias de Bíblia, né? Um dia, mil anos como dias. Um colega meu falou assim, Eugênio, eu estou representando aqui um grupo aí que estão indo em Israel, vamos em Israel para você ver lá o Rio Jordão, onde, cara, eu não tenho paixão nenhuma, cara. Se você me convidar para ir passear nas muralhas da China, eu quero, eu acho lindo aquilo lá, eu não tenho paixão nenhuma. Comigo, essa paixonite de ir para Israel, porque aqui está fechado, presta atenção aqui, Deus está falando de Israel, que Ele escolheu através de Jacó na época, e depois Ele faz aliança com Abraão. Deus escolheu o povo dele no passado para ser um luzeiro. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade o quê? Exclusiva. Mas o que aconteceu com Israel? Pisou na bola. Os fariseus, aqueles que guardavam os oráculos, a lei, aqueles que Deus escolheu para poder manter o que foi revelado, eles acabaram se envaidecendo. Achavam que tinham o direito de tudo, de julgar as pessoas, de condenar as pessoas. Quando o Messias veio, o Messias que foi profetizado desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, por Zacarias, por Malaquias, por Isaías, por vários profetas, o Messias, quando ele chega em Israel, eles estavam esperando, como hoje acontece, Israel está lá, querendo reconstruir o templo. Povo doido. Para Israel hoje, para os judeus, Jesus Cristo, o Cristo, o ungido, o Messias, não veio ainda. Eu não tenho paixão nenhuma para Israel, eu não tenho paixão, mas eu amo eles igual eu amo o pessoal do Estado Islâmico, o pessoal da Síria, o pessoal lá da Europa, lá da França, que estão mais desviados que tudo. Agora essa paixonite por Israel, não tem não, irmão. Isso é falta de conhecimento da Bíblia. Deus cumpriu com Israel. E quando Jesus conta a parábola, muitos não entenderam, porque Jesus estava falando de Israel, que Deus preparou um banquete desde antes da fundação do mundo, e esse banquete, Ele estava convocando aqueles, o qual Jesus veio, pelos quais Jesus veio, morrer na cruz, o Israel dele. Mas aí o que aconteceu com Israel, igual acontece no mesmo dia de hoje, eles estavam pegando a etnia e esqueceram de pegar a parte espiritual. Deus tem uma nação espiritual e não etnia. Pastor Eugênio, eu trouxe uma água do Jordão para você me batizar, eu jogo ela fora. Heresia, bestajada. Eu prefiro a água ali do corpo da melancia, cheia de micróbio, eu taco dentro dela água sanitária, então cloro, limpo, põe em sulfato de alumínio, ela desce para baixo, eu pego a água e te batizo. Eu estou tão emocionado que eu fui banhar no Rio Jordão, vai herege. Está entendendo, irmão? Presta atenção, um grande banquete aqui. Olha para você ver aqui, Deus então, quando Jesus conta a parábola, muitos não entenderam, e Jesus estava falando exatamente que aqueles que Ele havia chamado, falharam.
Por isso que agora ele manda aqueles servos saírem para os gentios, para mim, para eu e para você, para todo aquele que crê em Jesus. Todo aquele que crê, não pereça, mas o quê? Tenha a vida eterna. Deus está falando com eles, que aquele período da lei, dos mandamentos, aquele convite feito, aquele primeiro grupo, daquela cidadezinha, o convite baseado na lógica da lei, dos mandamentos, das leis cerimoniais, daquelas leis que existiam, aquele convite não valia mais. O último grupo que é convidado, Deus, o rei, está fazendo um convite agora, não pela lógica da lei dos mandamentos, mas o convite agora é dentro da ótica da graça de Deus. É isso, meus amados, a ideia da parábola é esta, e é isso que Deus já preparou. Creia nisso, meu irmão. A Bíblia fala, quando o Senhor Jesus, no capítulo 25 de Mateus, ele fala assim: olha, vinde benditos do meu Pai, entrai para a posse do reino. Termina comigo, que vos está o quê? Preparada desde antes da fundação do mundo. Nós teremos a Santa Ceia aqui. Haverá um dia que haverá um banquete, e lá quem vai estar ministrando vai ser aquele que morreu na cruz, o Filho do Rei do universo, que criou todas as coisas. Ele vai estar naquele dia, e haverá ali um só rebanho e um só pastor, e haverá aquele dia, meus irmãos, que todos nós estaremos reunidos na presença daquele que era, que é e que há de vir para arrebatar a sua igreja, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, ele virá. Então, quando está falando aqui de um banquete, esse banquete deste rei, este rei é Deus. Esse filho que está aqui preparando nas bodas para o casamento, está falando do noivo que é Jesus Cristo. E a noiva é a igreja, e eu e você fazemos parte dela. E a coisa mais tremenda, que quando o Jesus Cristo vem, ele vive em algumas cidadezinhas desprezadas na época. Lembra de Filipe, quando falou para Natanael, e Natanael falou assim: de Nazaré pode sair alguma coisa aqui? Presta. Ele viveu na Galileia, em Cafarnaum, em Betânia. Ele viveu ali pregando o evangelho do amor, da graça dele, levando o convite da salvação. E quando então ele, antes dele ir embora, ele diz para os discípulos em Mateus e Marcos: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será o quê? Você está sendo convidado nesta noite pelo Filho de Deus, que morreu na cruz por você. Se você aceitar o convite da graça, o convite que você não tem de pagar nada, um convite que você não precisa fazer abluções como eram feitas, aqueles batismos da antiguidade. A salvação é pela graça. É isso que o texto está falando do banquete. Eu repito aqui, os judeus esperavam um líder político, quem sabe igual Alexandre o Grande, um conquistador, que entrasse em Jerusalém montado num cavalo de raça, que sabia guerrear, que sabia usar muito bem a espada, o arco, a flecha. Mas de repente entra em Jerusalém um Cristo montado num jumentinho que nem dele era, andava naquelas estradas poeirentas, sustentado por mulheres. O barquinho que ele entrava para atravessar o mar de Tiberíades da Galileia, não era dele, era emprestado, porque ele não tinha nada. Ele foi criado, o seu pai e a sua mãe, Maria e José, eram pobres, era carpinteiro. Então, quando entra em Jerusalém esse Cristo, montado no jumento,
O pessoal falou assim: é isso aí. As autoridades ficaram malucas, até que os humildes, aquela turma de flagelados, pessoas que eram coxas, alguns que viviam na paralisia, paralíticos, alguns que viviam com as suas chagas, aceitavam. E o Espírito de Deus operava naqueles corações. Mas os fariseus, os escribas, Caifás, aquelas autoridades, eles já haviam rejeitado o Messias. Por isso vocês viram, quando Jesus faz uma cura de um cego de nascença, os fariseus falam assim: olha, ele expulsa demônio pelo poder de Belzebu, pelo poder do maioral dos demônios. Aí Jesus fala assim: olha, toda blasfêmia será perdoada, exceto o quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente o que cumpriu e aconteceu ali com os fariseus, quando eles disseram que Jesus fazia aquelas maravilhas, Jesus curava pelo maioral dos demônios, e até aquele momento ninguém conseguiu fazer o que ele fez, dar vista a um cego, porque os judeus, eles acreditavam que a cegueira era uma maldição colocada por Yahvé, o Deus soberano, e só Deus poderia tirar. E quando Jesus vem, a contradição deles, se só Deus, era maldição colocada por Deus e só Deus poderia tirar, eles cometem dois erros. Primeiro, eles disseram o que havia declarado, porque eles falaram assim: ele expulsa em nome do maioral dos demônios. Ora, se vocês estão falando que foi o maioral dos demônios, por que vocês falaram antes que a maldição quem colocou é Deus, só para tirar? O tempo todo os judeus rejeitaram o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus. E aí eu quero começar a caminhar para te explicar algumas coisas aqui. Haverá um banquete da graça. Há muitos judeus que já converteram a Cristo, mas o judeu, como o povo lá, a etnia, é um povo de coração empedernido. Eles esperam construir o templo de Jerusalém, eles esperam que o Messias vai vir ainda, porque eles não creem, e porque também, enquanto o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não convencer, jamais eles irão ver a luz para entrar dentro do reino dos céus. Então, quando Jesus fala aqui desse grupo, lá nas vielas, nos becos, que foram chamados, eles vieram e receberam aquela vestimenta. Foi isso que aconteceu comigo e contigo, meu irmão. Lembra do Éden? Quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram despidos, eles ficaram nus espiritualmente, fisicamente, que refletia, ou espiritualmente, que refletia a parte física. Eles tentaram pegar folhas de figueira e se cobrirem. Deus então pegou uma pele de um animal, porque Deus queria mostrar que precisava de haver derramamento de sangue. E eles então foram vestidos pelo próprio Deus, com aquela pele de um cordeiro, e já prefigurando um dia, o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, que viria e veio, e ele então nos cobriu com uma jamais poderíamos comprar. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz em Apocalipse, quando João tem aquela visão, e ele viu milhares e milhares vestidos de branco, e a pergunta foi: quem são estes? De onde que eles estão vindo? Eles estão vindo da grande tribulação. Estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você já recebeu o convite? Glória a Deus. Se você já recebeu o convite, não se intimide, não fique constrangido, porque você poderá entrar no banquete, no dia que o Senhor Jesus voltar para arrebatar sua igreja, e Ele virá. E tem muitos brincando aí, a igreja lá na Europa, muitas igrejas que foram transformadas em boates, e outros tipos
de instituições já abandonaram há muito tempo. Eles estão, e tem muitos hoje que estão como aqueles crentes da carta de Pedro, que falavam o seguinte: ele está demorando demais. Irmãos, já tem mais de 2000 anos que Paulo, que Pedro, que Jesus Cristo disse que ele voltaria, e ele não voltou. E veja bem, no ano 96, 105 depois de Cristo, os crentes lá da carta de Pedro estavam reclamando: ele não vai voltar mais não, está demorada demais a volta dele. Foi daí que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: a demora dele acontece porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o que Deus deseja é que todos se convertam. Ele é longânimo e Ele está esperando que todos convertam. Irmãos, volto a repetir, mais de 2000 anos que os crentes da carta de Pedro estavam reclamando que Jesus não ia voltar, não estava demorando demais, e nós estamos aqui. Eu converti em Salinas, Jesus me converteu, né? 23 de fevereiro de 1981, presta atenção, vai fazer 36 anos que Jesus me converteu. E eu me lembro do reverendo Salvador Ganhoto, pastor Cícero, pastor Oliveira Silibério, aqui em Montes Claros, quando eu vim para cá no acampamento, um pregador japonês chamado Lee Jo-hee, e todos eles pregavam. Rodinon, que era jovem ainda, casado, e era jovem casado, pregava sobre o arrebatamento da igreja. Tem 36 anos que eu estou ouvindo este barulho. E você, quantos anos tem? Mas é um barulho santo que vai acontecer. Então não desanime não, meu irmão. O banquete vai acontecer. Jesus Cristo vai voltar. Ele voltará com grande glória e poder. Meu irmão, a Bíblia fala que é no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Ele voltará, meu irmão. É um noivo que vai vir buscar a noiva, a igreja. E Ele quer buscar uma igreja sem mácula, imaculada, vivendo a santidade, buscando a presença dEle. São dias difíceis que nós estamos vivendo. Você perdeu. Hoje de manhã, tá Jô e Renato, os dois presbíteros dando estudo aqui. E hoje nós estudamos aqui sobre Roma, sobre os imperadores romanos. O que aconteceu com a igreja, com os crentes que eram colocados ali no Coliseu. Milhares de pessoas vendo aqueles seres humanos, irmãos nossos, sendo devorados por feras, colocados em postes e com pinche para serem queimados. Hoje de manhã estudamos sobre isso, coisa maravilhosa, para a gente firmar. E o que foi conversado aqui hoje é que a maior perseguição que a igreja tem enfrentado, que você tem enfrentado, é uma perseguição nos seus psiquismos, na sua mente. É uma perseguição, é uma opressão psicológica. É uma opressão psicológica. Antigamente os crentes eram martirizados, amarravam, nesta época que Renato colocou aqui hoje, no ano 96, eles amarravam os crentes nas caudas dos animais selvagens e os soltavam pelas matas. Eles pegavam e amarravam os crentes e deixavam em postes, e depois com as cordas, com um cavalo bravo, então um touro puxando, para esquartejar aqueles crentes. Eram colocados em tachos quentes, em fogueiras. Eram colocados como, por exemplo, o Policarpo do Apocalipse, bispo de Esmirna, parece, uma das igrejas do Apocalipse. E ele foi chamado para poder negar o Senhor. E ele falou que durante a sua vida, ele nunca decepcionou com Deus, com Cristo. Jesus o decepcionou, e que ele não negaria o Senhor. Enquanto ele foi colocado ali para ser queimado, disse que ele cantava louvores ao Senhor. É isso, irmãos. Nós fazemos parte desta igreja, comprada pelo sangue de Jesus. Agora preste atenção. Muitos naquele dia vão dizer:
Senhor, em teu nome eu entreguei dízimo, em teu nome eu fui na igreja, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome Jesus vai dizer assim: eu não conheço. Lembra do rapaz que estava na festa, aqui da parábola? O rei bateu o olho e viu lá atrás, e foi de mansinho, devagarzinho: vem cá, o que você está fazendo aqui? Você está vestido de uma maneira errada. Que roupa é esta? O rei já havia provido a roupa para poder a pessoa entrar. Mas tem muitas pessoas hoje que querem ir para o reino dos céus, querem ter a salvação pelas boas obras, pela religiosidade. Entregar o seu dízimo aqui na igreja faz parte do seu compromisso legal, como até cidadão nesta comunidade aqui. Mas não estou dizendo, não precisa você pensar que dízimo vai justificar você perante Deus. Boas obras, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, não posso. São as vestimentas que nós estamos tentando colocar das boas obras. Por isso que aquele rei mandou pegar aquele homem e jogar lá fora, onde haveria então choro, ranger de dentes, numa escuridão. Jesus está falando na parábola de inferno mesmo, de perdição eterna. Não tem como chegar na presença de Deus com alguma roupa senão a roupa colocada pelo Cristo da graça, a roupa que você já recebeu, irmão, uma vestimenta diferente que João viu, aqueles de brancos vestidos, lá estava eu, lá estava você, lá estava todo aquele que foi alcançado pela graça de Cristo. Mas sabe o que acontece? Para a gente começar a terminar, a Bíblia diz em 1 João, aquele que é puro, continua o quê? A se purificar, mas aquele que é impuro, continua em quê? Na impureza. A semana passada eu preguei uma mensagem aqui, e falei sobre o carnaval. Não tem como você admitir um crente em Jesus, que foi salvo por uma graça maravilhosa, inefável, ficar pulando carnaval 2, 3 dias, poxa. Não tem como. Há duas coisas que eu disse. Antigamente eu falava uma, depois já amadurece, a gente fala duas, né? Primeiro, é que uma pessoa dessa talvez não foi instruída. É neófito na fé, tem alguns meses. Mas uma pessoa que tem 15, 20 anos. Lembra que Renato pregou coisa cedo? Trigo e joio. No meio da igreja tem trigo e joio. O joio nunca vai ser trigo. Lembra de Denorex? É só quem tem barba branca aqui, nem rico lembra. A propaganda parece, mas não é. Lembra? Carlinhos nem lembra, né, Carlinhos? Parece, mas não é. Queridos, é isso. Este Cristo que nos deu graça me constrange. Eu não vou aprontar, eu não vou ficar aí nas loucuras. Não é nem tanto porque não posso. É porque houve uma mudança de mentalidade, entende? Nós agora somos novas criaturas. É o que a Bíblia diz em Coríntios 5,17. Os que estão em Cristo Jesus são novas o quê? Criaturas. Então não posso conceber alguém dizer que é filho de Deus, que é crente, que vai participar do banquete celestial, e de um banquete como este aqui, olha, em memória de Cristo, viver pulando carnaval. A noiva fugiu com o noivo. É assim? Eu já tô na festa junina? Tô ruim, tô. Loucura, rapaz. Eu pulei carnaval demais. Eu não sei porquê, Tim. No carnaval, cara, os homens tudo querem vestir de mulher. Que esculhambação é essa? Você viu? E Marcelo, você também fez isso? Até Marcelo, você tá doido, cara? Loucura! Então assim, eu até defendo, eu escrevi no meu primeiro livro, entendendo o seguinte, que o carnaval antigamente, lá em Salinas pelo menos, era uma coisa mais da família, sabe? A gente tem que ser crente também, inteligente, pensar, né, meu irmão? Mas agora ganhou uma esculhambação. E o pior é o funk. Meu Senhor Jesus,
Estes dias, vou parar por aqui, eu vi o casamento de uma menina crente, e a menina lá, com aquele vestidão branco lá, dançando a música de Anitta, que é até embaixo. O negócio pega feio. Tem até homem dançando aquelas músicas porque antigamente era tchan, segura o tchan, amarra o tchan, 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 tchan. Agora já é o negócio, Anitta esculhambou tudo agora com o clipe dela. Está entendendo, povo de Deus? Então, eu quero chamar sua atenção aqui, porque Deus está à espera da noiva dele, da igreja dele, para celebrar o grande banquete. E quem vai estar lá? O noivo, Jesus Cristo, o cabeça da igreja, que morreu pela igreja, sacrificou-se pela igreja, e eu e você somos membros deste corpo de Cristo, que ele é a cabeça. Veja, eu termino aqui. Quando ele falou com aquele rapaz, por que você está aqui? Interessante que tem um teólogo nosso reformado que ele fala o seguinte, eu peguei essa ideia dele: aqueles que não aceitaram o convite, eles decidiram não serem convidados, eles decidiram não serem escolhidos. E eu gostei desse pastor que fala o seguinte, porque na verdade nenhum de nós pecador consegue decidir ser escolhido. A decisão de cada um de nós pecadores sempre vai ser por mal. Por isso, quando aquele convite chegou até aqueles homens e eles disseram: esse rei é chato demais, poxa vida, por favor, chatura, e bateram e mataram aqueles homens. Na verdade, eles decidiram a não serem escolhidos. Por quê? Porque também eles jamais decidiriam a serem escolhidos, porque a escolha para ir para o banquete é uma ação de um Deus soberano, segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça, segundo a vontade dele, ele que me escolheu e te escolheu. Portanto, eu só termino aqui para a gente tomar a ceia. Veja bem que aquele rei mandou que os seus servos saíssem para avisar todos e convidar todos para o banquete. Agora entra eu e você. Por exemplo, nosso irmão Ronan e Sandrinha estão lá em Moçambique. Tem uma turma daqui em Montes Claros que estão lá entre os muçulmanos. Tem muitas pessoas que Deus deu o dom de saírem para esses lugares. Mas eu e você temos uma missão. O nosso Deus, nosso Rei, Ele me deu uma missão. Como servozinhos, eu e você somos dele. Saiam, vão nas vielas, saiam, vão ali perto da prefeitura, vão aqui perto do posto Mineirão. Você que é militar, quando você for com o camburão e lá for pegar aqueles caras, vocês vão cumprir a lei, mas não esqueçam de falar para eles que há um convite da graça sendo feito. Você tem de sair na faculdade que você dá aula de filosofia, e você pode até dar aula sobre Karl Marx, o cabeção Karl Marx. Você pode até dar aula dentro da área da psique humana de Freud, de Lacan, desses grandes cabeções da psique humana. Mas você não pode esquecer de falar que há um convite sendo feito, um convite que é eterno, um convite para você participar de um banquete que nunca mais terá fim. Já pensou que coisa maravilhosa? Festa aqui todo ano em Montes Claros, de quem forma para medicina. Eles começam depois às 9, 10 horas e revezam 4, 5 bandas, porque começa ali uma banda tocando de 9 até mais ou menos umas 3 da manhã, aí já vem outra banda, sai para lá que entra outra, e aí vai até no outro dia 4, 5 horas. O povo sai tudo chapado. Estou só citando essa aqui porque tem outras demais festas. É incomparável, será incomparável a festa nos céus, gente. Lá não haverá dor, lá não haverá lágrimas, lá não haverá segurança. Fernandão não vai ganhar dinheiro nenhum lá, porque não precisa de segurança lá. Os irmãos ali, Rogerão, o outro lá, o marido Lidiano lá, vai ganhar dinheiro nenhum, lá não tem segurança. No céu tudo é perfeito.
É um banquete. Pastor, eu vou beber lá. Você é besta, rapaz. Que beber, rapaz? Para que você vai beber? Você bebe para ter coragem. Lá você está cheio de coragem. Você vai estar cheio do Espírito Santo. Vai ser um banquete eterno. Já pensou? Ah, pastor Eugênio, nós vamos cansar lá, não vamos ficar de ressaca. Você está por fora, meu irmão. Você fala isso porque você está no pecado ainda. É igual alguém um dia falou: poxa vida, não ficar no céu cantando santo, 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 a não cansar. É porque, como diz Santo Agostinho, a gente nem tem condições de pensar na eternidade. Lá é outro, como diz o Espírita, né? É outro plano, é outra dimensão. Lá, meu irmão, é a felicidade eterna, é uma paz, é uma alegria. Você, eu, nós iremos ficar para sempre naquele banquete com o Senhor. Só em estar na presença do Senhor será maravilhoso demais. Aquele seu tio que morreu no Senhor, eu vou ver minha sogra, vou ver meu sogro, eu vou ver meu pai. Meu pai era baixinho, eu puxei ele. Eu vou chegar lá, vamos ver que tamanho aqui. Vem cá. Eita, glória a Deus. Glória a Deus, hein, irmãos? Cadê? Vem cá, Tim. O pastor empolgou, né? Vem cá, João, bota Santa